Onipotente, incompreensível, indivisível e indissolúvel Senhor Deus, eu adoro neste dia o teu santo nome. Eu, um pecador indigno e miserável, levanto minha oração, compreensão e razão para o teu templo santo, celestial, declarando-te, ó Senhor Deus, ser meu Criador e Salvador, e eu, uma criatura racional, neste dia invoco a tua mais gloriosa clemência, para que o teu Espírito Santo possa vivificar a minha enfermidade. E tu, ó meu Deus, que conferiste os elementos das letras, eficaz doutrina da tua língua aos teus servos Moisés e Arão, confere a mesma graça de tua doçura sobre mim, que tu investigaste em teus servos e profetas, como tu lhes deste aprendizado em um momento. Confere o mesmo aprendizado sobre mim, e limpa a minha consciência de obras mortas. Dirija meu coração para o caminho certo, e abra-o para entender e coloque a verdade em meu entendimento. E tu, ó Senhor Deus, que condescendeste em criar-me, a tua imagem, ouve-me na tua justiça e ensina-me em tua verdade, e preenche minha alma com teu conhecimento, de acordo com tua grande misericórdia, que na multidão de tuas misericórdias tu deves me amar mais e mais em tuas obras, e que eu possa me deleitar na tua administração de teus mandamentos, que eu sendo ajudado e restaurado pela obra de tua graça, e purificado em coração e consciência, para confiar em ti, eu possa festejar em tua vista, exaltar teu nome, pois é bom, diante de teus santos. Santifica-me hoje, para que eu possa viver na fé, perfeito na esperança e constante na caridade, e possa aprender e obter o conhecimento que desejo, e sendo iluminado, fortalecido e exaltado pela ciência obtida, posso te conhecer e te amar, e amar o conhecimento e sabedoria das Escrituras, e para que eu possa compreender e reter com firmeza aquilo que permitiste ao homem saber, ó Senhor Jesus Cristo, eterno Filho unigênito de Deus, em cujas mãos o Pai entregou todas as coisas, antes de todos os mundos. Dá-me esse dia para o teu santo e glorioso nome, ó indivisível nutrimento da alma e do corpo, uma língua adequada, fluente, livre e perfeita, e tudo que eu pedir em tua misericórdia, vontade e verdade, eu posso obter, e confirma todas as minhas orações e ações, de acordo com tua boa vontade. Ó Senhor meu Deus, Pai da vida, abre a fonte das ciências que desejo. Abre para mim, ó Senhor, a fonte que abres a Adão e a teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, para compreender, aprender e julgar. Receba, ó Senhor, minhas orações, por meio de todas as virtudes celestiais. Amém. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Vou cantar um louvor aqui e vamos para a palavra. Vamos hoje cantar o hino da harpa pentecostal, número 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus? Mas só Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor toda a glória. Vamos abrir, querida irmã, lá o último livro da Bíblia, Apocalipse. Vamos ler a partir do versículo 6 inteiro, Apocalipse 6.
o cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com o arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então muitos não entendem o que vem a ser esses 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros são, na verdade, 4 reis que governarão a terra. Melhor dizendo, nos dias de hoje virão a ser 4 presidentes. 4 presidentes de 4 países. Que reinarão ao mesmo tempo. Tem esses um só pensamento, derrotar a igreja. Esses perseguirão a igreja nos últimos tempos. Perseguirão a igreja e vencerão a igreja. Eles terão uma grande vitória sobre a igreja. Matarão, quase que matarão a todos os da igreja. São esses, na verdade, 4 irmãos. 4 reis irmãos. 4 reis irmãos que
reinarão em países diferentes, porém em época consecutiva, na mesma época. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu. Não, na verdade que é. Perdoe, Irmandade. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu vi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz do trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então o cavaleiro branco recebeu um arco, saiu vencendo e para vencer. Então esse matarão os seguidores da igreja a bala. Matarão a tiro, melhor dizendo, matarão a tiro. Matou os membros da igreja a tiro. Matou a bala. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo ser vivente, o segundo cavaleiro fez com que os membros da igreja se matassem uns aos outros com a bala, na espada, né? Fez com que os membros da igreja se matassem uns aos outros, os próprios membros da igreja uns aos outros se matassem entre eles mesmos a bala. Diz a espada, no caso, nos dias de hoje, a bala. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivendo dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então esse terceiro presidente matou os os seguidores da igreja à fome. Matou os servos da igreja à fome. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivendo e dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Então o quarto presidente matou seguidores da igreja com a espada, no caso a bala, tiro, né? Com a arma de fogo, a bala. Matou pela bala, pela fome, com a mortandade nos dias de hoje, com as pandemias e por meio das feras da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então o Cordeiro mostrou a alma dos mártires da igreja, daqueles que morreram em amor à sua fé,
O sexto selo. E quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira e do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então caíram as estrelas do céu. O que quer dizer, na verdade? Caíram muitos dos frequentadores da igreja caíram da fé nesses últimos dias. Não é fácil, muita perseguição. Somente os mártires aguentaram. Somente os mártires aguentaram a sua permanecer na graça os últimos dias. Vamos ficando por aqui, querida Irmandade. Na verdade, eu tenho minha câmera, meus vídeos são curtos, minha câmera tem limitação técnica ainda, eu tenho que fazer meus vídeos curtos. Essa foi a palavra de hoje. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos.